Há mais de 10 dias, a igreja deu início ao seu tempo litúrgico mais importante. A Quaresma faz referência aos 40 dias que Cristo passou no deserto, se preparando para Páscoa, morte e ressurreição. Nesse período, somos convidados a viver de forma diferente, adotando as chamadas práticas quaresmais. Toda sexta-feira desse mês será a oportunidade de falar sobre o assunto. A gente começa conhecendo um pouco mais sobre o jejum. O hábito é praticado desde o Antigo Testamento. Considerada uma lei mosaica ou lei de Moisés, muitos anos antes de Cristo, todos já jejuavam. Com o nascimento de Jesus e a origem do Novo Testamento, a tradição não foi interrompida. Os fariseus perguntaram para Jesus, né? Os discípulos de João Batista jejuam, por que os seus discípulos não jejuam? Jesus disse, porque eles não estão em condições de jejuar ainda. Eles ainda são crianças na fé. A hora que eu for embora, aí eles vão entender a necessidade de jejum. Mas aí eles vão estar iluminados pelo Espírito Santo que já chegou em Pentecostes. Aí passaram a jejuar. E todos os apóstolos e santos e doutores da igreja jejuaram. Durante os 40 dias que antecedem a Páscoa, o jejum se coloca como um meio para aceitar a mudança que a Quaresma oferece. Cada ano a igreja coloca a Quaresma para que cada ano a gente dê um passo à frente no processo de conversão. Então, o que é a conversão? É você ir tirando esses entulhos do coração que não são de Deus, para que Deus possa ir ocupando o nosso coração. Por isso que é um tempo especial, aquilo que São Paulo diz, este é o dia da salvação. Em todas as situações, a abstinência diz respeito à vontade do cristão de viver sua espiritualidade. Costume não para ferir o corpo, mas para sustentar o espírito. E vai ajudar também a gente no desviar também das tentações que o mundo muitas vezes nos oferece. Como exemplo, o próprio Cristo. O jejum ajudou ele a ficar na montanha sagrada firme. Entre os 4 tipos mais tradicionais recomendados aos cristãos, o mais adotado, conhecido por jejum da igreja, consiste em café da manhã, almoço, jantar ou lanche simples, sem nenhuma refeição nos intervalos. Outro tipo é o jejum a pão e água, composto por café da manhã e pão e água no restante do dia. Tem o jejum de líquido, em que, com exceção do café da manhã, se bebe apenas refeições líquidas ao longo do dia. E também o chamado jejum completo, em que após o café da manhã, até às 4 da tarde, deve-se apenas beber água. Em cada um, o bem-estar do cristão é prioridade. Esta nutricionista diz que não há risco à saúde, já que o café da manhã é sempre reforçado. O café, o pão de sal, a manteiga e uma fruta. Ou a segunda opção, o café, o pão integral, queijo Minas frescal e uma fruta. Então, esse café com escolha saudável, ele consegue ter o comprometimento do final do jejum. Como existem vários tipos, o ideal é encontrar a opção certa para cada pessoa, com exceção de idosos, crianças e enfermos. Consumir o pão ou a água. Se comer o pão e a água junto, ele fermenta no estômago. Seria o pão sírio ou o pão integral, porque eles são ricos em fibra e vai causar saciedade. Já em relação ao jejum de líquidos, chá, água de coco, suco de fruta, suco com hortaliça, caldo de legumes também, que isso é o líquido do dia. Carne, biscoito, doce, refrigerante. Quando se fala em jejum, o que mais se leva em consideração é o fato de deixar de comer alimentos tão cobiçados por tanta gente. Tá certo, mas essa prática vai além disso. Tem a ver também com os nossos hábitos e virtudes. Por isso que ao invés de tirar, por que não acrescentar uma porção de paciência, respeito, perdão, bondade? No dia a dia, pratos bem mais difíceis de ingerir. A lista de opções também é ampla. Nela estão também os vícios. Acumular coisas, acumular bens, questão da bebida, no cigarro. Ou simplesmente o silêncio. Porque muitas vezes o silêncio incomoda.
incomoda. Precisamos escutar. Para que seja cumprido como a igreja orienta, a intenção do jejum deve ser oferecida a Deus. Além disso, o cristão deve participar dos sacramentos e não murmurar. No fim, o bem é a maior recompensa. Você sente que algo de Deus chegou no teu coração. É um instrumento para você se converter, chegar no bem, na virtude.